Olá, professoras, professores, educadoras e educadores. Eu sou Luiz Beltrão. É uma alegria estar aqui, uma honra estar nessa 10ª semana da Rede Pedagógica para tratar do tema sustentabilidade. Eu sou o Luiz Beltrão, eu sou biólogo, formação em mestrado em ciências florestais, na área também de sustentabilidade, na área do direito ambiental. Atualmente eu sou consultor legislativo do Senado na área de meio ambiente e tenho uma atuação também, tive uma atuação na área pedagógica, na área de docência. Lecionei para ensino médio, lecionei biologia e também em curso superior. E esse assunto é um assunto que me encanta bastante e vamos discutir um pouquinho, tratar um pouquinho, debater um pouquinho sobre esse tema tão necessário, tão visceral e tão vital para a gente, né? Que é a sustentabilidade, em especial na educação infantil. Vamos tentar discutir porque não tem tema mais necessário para a gente atualmente, né? E a pergunta de fundo que a gente vai tentar tratar, a pergunta central, é como estimular na educação infantil uma educação ambiental efetiva para lograrmos uma mudança de comportamento em vista da sustentabilidade. É uma pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta de R$1 milhão. Como a gente consegue lograr esse resultado aí da sustentabilidade? Gente, eu acredito muito que o que move o mundo, o que move a ciência são as perguntas e não as respostas. Então a gente está aqui muito por conta do debate. Mais importante talvez do que a gente chegar à resposta é a gente provocar caminhos, né? A gente provocar discussões. Então não tenhamos a esperança da gente chegar a um resultado, até porque cada resultado é muito local, né? Muito localizado. O que vai funcionar para uma escola pode não funcionar, aliás, possivelmente não vai funcionar para outra, né? Então vamos tentar descobrir, vamos tentar avançar, vamos tentar caminhar juntos e construir processos, né? Vamos tentar construir processos, tentar construir alguns consensos para a gente avançar nesse tema tão candente. E para falar desse assunto, a gente tem que pensar muito no que é educação ambiental, né? E depois pensar um pouquinho no que é sustentabilidade. E como a minha área atual de trabalho, né? A minha área atual de atuação profissional é no legislativo, como consultor ambiental, eu tenho, né, necessariamente um viés muito na legislação. Não tem como a gente fugir da lei, né? A gente trabalha muito com o que é legal, com parâmetros legais. E a Lei 9795 de 1999, ela trata do que é educação ambiental, da definição de educação ambiental. E aí é interessante a gente pensar um pouquinho nessa lei, a gente trabalhar um pouquinho nessa lei, porque ela vai definir para a gente, ela vai trazer para a gente algumas chaves hermenêuticas, algumas chaves de interpretação importantes para a gente pensar na educação ambiental e como trabalhar isso desde o ensino infantil, né? Desde o ensino fundamental. E aí, desde lá no artigo 1º, ela vai dizer, entende-se por educação ambiental os processos. Então eu queria sublinhar aqui a palavra processo, por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores. E aí a gente sublinha também, destaca também, valores sociais. Depois ela vai dizer conhecimentos, habilidades, utilidades e competências. Então vamos lá. Valores é a primeira palavrinha ali, né? Atitudes, habilidades e competências. Então tá, vamos esquecer que ela põe aí uma ordem, uma sequência de palavras e a primeira dela é valor, valores, né? Para a conservação do meio ambiente. Tranquilo, né? E depois no artigo 2º ela vai dizer para a gente que a educação ambiental é um componente essencial e permanente. Opa, essa palavrinha também não está ali por acaso, gente. Então, professores, professoras, essa palavrinha também vai ser importante demais para a gente, né? Então é um componente essencial permanente da educação nacional. Então, chave hermenêutica para a gente, chave essencial para a gente é essa palavra permanente. Então não pode ser uma prática isolada, né? Então a gente já sabe que, vocês sabem disso mais do que eu, né? Vocês estão lá na labuta no dia a dia.
Então, gente, muito do que eu vou falar aqui, vocês sabem muito mais do que eu, vocês têm a prática diária, né, a competência de mestres, de pedagogos, então vocês têm isso muito mais desenvolvido, essas competências aí vocês têm muito mais do que eu. Devendo estar presente de forma articulada, a gente destacou ali já, né, de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Então, pronto, aqui a gente tem aí uma série de informações importantes que vão dar para a gente boa parte das respostas para a gente tornar, na nossa perguntinha inicial, né, como tornar a educação infantil, na educação infantil, um processo de aprendizagem de educação ambiental mais efetivo para a gente. Né? Lembrando que são para formar valores, muito mais do que conhecimentos, né, muito mais do que informação, de forma que criem habilidades, atitudes e competências, mas acima de tudo valores, de forma que seja um componente essencial permanente da educação, de forma articulada, então não pode ser uma matéria específica. E nesse ponto, a questão ambiental, gente, vocês sabem disso tão bem quanto eu, ou mais do que eu, ela talvez seja o assunto, o tema mais interessante e mais fácil de se trabalhar transversalmente. Né? A gente pode trabalhar na língua portuguesa, a gente pode trabalhar na matemática, a gente pode trabalhar na geografia, né? E vários componentes aí, né? Na área da própria natureza mesmo, né? Nas questões da natureza. Então a gente tem aí um assunto que você pode explorar de várias maneiras, né? De modo, né, interdisciplinar. O próprio meio ambiente, a própria questão ambiental por si só, ela é interdisciplinar. Em todos os níveis e modalidades. Tranquilo, né? Então, vamos avançar um pouquinho. Lembrando também dos objetivos da educação ambiental. Né? Os objetivos da educação ambiental, e a lei vai lá listar, vai arrolar, né? vai trazer um rol do que ela quer, do que a legislação quer com a educação ambiental. Então, ela trata lá de vários objetivos, eu listei 3, o inciso 1º, o 3º e o 4º, desenvolvimento de uma compreensão integrada. Né? É claro, gente, que o que está aqui na lei, a gente tem que adaptar para os nossos alunos, né? Para a idade dos nossos alunos. Né? A gente vai ter que adaptar isso aí para a idade deles, para a formação, o nível sociocultural. Né? Então a gente não pode exigir que ele tenha tudo isso aqui desenvolvido, né, no seu nível máximo. Né? Então, desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, né, em suas múltiplas e complexas relações. Claro, isso aí você tem que dosar de acordo com o aluno. Né? O estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica, né? É lógico que essa consciência crítica ela vai ser importante desde já da gente desenvolver no aluno, uma percepção crítica, uma percepção reflexiva, desde a criança ele começar a perceber, né? Criticar e refletir que meio ambiente é esse, onde que ele está inserido. Né? E o incentivo à participação individual coletiva permanente e responsável. Opa, isso aqui é importante, permanente e responsável. Né, na preservação e no equilíbrio do meio ambiente. E na defesa da qualidade ambiental. Então, a lei dá para a gente aí algumas chaves importantes, algumas pistas importantes do que ela pretende com a educação ambiental. Então, gente, por mais que seja um pouco sacal para a gente, como educador, a gente lidar um pouquinho com legislação, ela vai dar para a gente algumas chaves muito interessantes que a gente não pode fugir, que a gente não pode se distanciar. Tá? Então, eu gosto de destacar muito essa questão da consciência crítica, dessa compreensão mais integral, dessa participação individual responsável. Né? Então, vamos lá. Né? Tendo isso como objetivos que a legislação trata para a gente, traz para a gente, essas chaves hermenêuticas, o que a legislação tem em mente, como que a gente vai tratar isso agora na prática, né, e com relação ao tema de sustentabilidade, de meio ambiente, como é que a gente vai lidar isso no front, no campo? Né? E que competências o professor vai precisar desenvolver, que habilidades ele vai ter que ter, a formação, né? Essa semana pedagógica que a gente está tendo aqui, discutindo tantas coisas. Então, qual vai ser a nossa formação? Que a legislação também vai falar lá no artigo 10º e 11 da formação do professor. Né, da formação do pedagogo, da pedagoga. Então é importante também o professor também estar preparado para lidar com isso. Né? E são temas que cada vez mais se renovam, né? Temas que cada vez mais têm aí assuntos novos a se tratarem,
né, a abordarem aí questões interessantes. A gente tratou recentemente agora da COP26, COP25, Acordo de Paris, né? Tem sempre temas surgindo, agora a pandemia. Então, o meio ambiente, aquecimento global e queimadas na Amazônia, ponto de não retorno, tem sempre assuntos que agora, mais recentemente ainda, a varíola do macaco. Então são assuntos que o professor, para que a professora está ali na frente, né, e de repente surge uma questão, e é importante essa atualização permanente, a formação contínua. Então não é fácil lidar no campo de batalha ali, né? Não é fácil lidar, né, com alunos que são muitas vezes bem informados, são muitas vezes questionadores. Então é importante essa permanente atualização. Então eu gosto muito de trabalhar já desde o conceito. O que é sustentabilidade? E essa palavra, ela é uma palavra inquieta. Ela é a palavra que questiona. Então, vamos trabalhar um pouquinho já, desde cara, que conceito é esse? Porque se a gente entende errado essa palavra, a gente já enviesa e já trai todo o espírito da lei. Já trai todo o espírito da lei e já não alcança os seus objetivos. E já trai todo o processo pedagógico que essa lei tenta atingir. Então, a palavra sustentabilidade, ela traz já o nome, né? Aquilo que se sustenta. Sustentabilidade tem a ver com o que se sustenta, ou o que é sustentado, o que sustenta algo, né? O que se mantém. Então, a palavra sustentável é que se sustenta. Então, temos que pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, olha como é que é interessante a gente trabalhar com o nosso aluno, né, sobre meio ambiente, sobre natureza, sobre sustentabilidade. É o que se sustenta, é o que mantém. A grande pergunta é a mesma coisa falar de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? É a mesma coisa? São equivalentes esses termos? Você pode pensar que sim, você pode pensar que são muito próximos, né? E de fato tem muito a ver. Mas a crítica mais profunda, ela trata como esses dois termos como não sinônimos. Porque a expressão desenvolvimento sustentável ela carrega em si uma certa ambiguidade, né? Como se a gente pudesse sempre pensar num modelo de desenvolvimento, de crescimento, né? Um desenvolvimento que se mantém. Que desenvolvimento é esse que se mantém? Desenvolvimento que se mantém? Será que desenvolvimento é igual a crescimento? Que crescimento é esse? Que desenvolvimento é esse? É possível um desenvolvimento que se mantenha, que se sustente? Se for um desenvolvimento econômico, é complicado, né? Porque o mundo está cada vez mais com pobres e ricos aí de maneira muito abissal, né? O Brasil, por exemplo, tem cada vez mais pobres, né? A quantidade de pessoas na linha da pobreza está cada vez maior. Então, cada vez mais essa expressão desenvolvimento sustentável está sofrendo críticas e se optando, então, por sustentabilidade. A gente quer sustentar esse modelo de desenvolvimento que a gente tem aí, ou a gente quer mudar o nosso mundo? Então, olha a questão crítica que a gente estava pensando na lei, que a lei fala. Então, olha a importância de se criticar, de se questionar. A gente quer manter o planeta como ele está? A gente quer sustentar? Ou a gente quer mudar? A expressão sustentabilidade, ela tem três, isso é importante de destacar aqui. A questão da sustentabilidade, ela tem três pilares. Ela tem sempre o pilar, é bom anotar isso. A sustentabilidade, ela tem no mínimo três pilares. Ela tem o pilar econômico, ela tem o pilar social, ela tem o pilar ambiental. Tem que ser economicamente justo, socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Isso tudo, isso sim, você pode pensar no desenvolvimento sustentável. Isso sim é sustentabilidade, se for socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente sustentável. Se um dos três pilares faltar, se não for economicamente justo, e justo aí de modo equânime, né? Se não for socialmente justo, economicamente viável, se não der para todo mundo, se o bolo não for bem dividido e não for ambientalmente sustentável, equilibrado, aí não é sustentável. Então, um dos três pilares, a mesa cai, né? A casa cai.
Então, queremos sustentar, manter ou queremos questionar esse mundo? Ou queremos transformar esse número? A pergunta é, que aluno queremos ter? Que aluno queremos ajudar a trabalhar? Que aluno queremos ajudar a formar? É um aluno que repete ou um aluno que transforma a realidade? Em que projeto de educação acreditamos? Essa é a pergunta de fundo que a gente tem que pensar. E a sustentabilidade é um ótimo tema para se pensar nisso. É um excelente tema. Por quê? Porque a conta ambiental não fecha. A conta ambiental não fecha. A gente atingiu no dia 28 de julho desse ano, a gente atingiu o dia de sobrecarga da Terra. A gente atingiu no dia 28 de julho desse ano o dia em que a Terra consome mais recursos do que ela é capaz de gerar. Então, ano a ano, repara, ano a ano, em 71, esse dia foi 25 de dezembro, isso é feito por um cálculo, a pegada de carbono, a pegada hídrica, né, ou seja, quanto a gente usa e quanto o planeta é capaz de produzir. Né? No ano 90, esse dia foi 8 de novembro, e aí foi reduzindo cada vez mais. Foi reduzindo no ano 2000, 25 de setembro, 2010, 8 de agosto, 19, 29 de julho. O único ano que reduziu um pouco foi 29 de julho, de ano para cá, por causa da pandemia. A gente consumiu um pouco menos. Mas, fora isso, ano a ano, a gente tem consumido cada vez mais e o estoque tem sobrado cada vez menos. A gente tem consumido mais no ano do que a gente pode regenerar, do que a Terra pode regenerar. E nesse outro gráfico aqui, nessa outra tabela aqui, desse outro lado, quantas terras seriam necessárias se o planeta fosse consumir na proporção do que vivem esses países? Seriam necessários 1, 2, 3, 4, 5,5 Austrálias se todo o planeta vivessem como os australianos. Seriam necessárias 1, 2, 3, 4,5 terras se todo o planeta tivesse o mesmo padrão de consumo dos americanos. Seriam 3 terras e meia praticamente necessárias para produzir, para suprir a quantidade, se toda a população vivesse como os padrões de consumo da Suíça. No caso do Brasil, seriam necessárias quase que 2 terras, 1,8 terras. De um modo geral no planeta, 1,6 terras seriam necessárias. Quer dizer, a gente não dá conta, a Terra não dá conta de suprir as nossas necessidades. É necessário 1 terra, 6 para suprir as nossas necessidades. Os alunos têm que saber disso. De alguma maneira, a gente tem que informar para os alunos, eles têm que saber que... É lógico que esse cálculo aqui, gente, não é equitativo, né? Se você for pensar na quantidade de pessoas da África, por exemplo, da Etiópia, é lógico, muito menos, né? Tem países que é muito menos. Né? Por exemplo, Índia é menos de 1 terra, né? Repara, 0,7 terras, né? Então, isso também é importante deles saberem, né? Então, tem gente que consome muito menos do que outras, né? Essa distribuição aqui é desigual. Então, essas assimetrias também são importantes. Essa consciência crítica também é importante. Olha que interessante, olha quantos temas interessantes a gente pode perceber aqui nesse gráfico. Essa assimetria. Né? A distribuição não está homogênea. Enquanto uns consomem de mais, alguns consomem de menos. A média geral é que a Terra não é capaz de suprir a necessidade de todo mundo. Por quê? Porque a média de consumo é muito maior. A média total é muito maior de consumo. É importante saber, é importante que os alunos percebam que tudo está interligado. É importante os alunos perceberem que tudo está em conexão. E a criança ela é muito hábil a perceber isso. E a gente foi educado, nós professores, nós pais, nós mais antigos, somos educados a entender que não. Né? Que nós estamos separados, que é uma dicotomia entre ser humano e natureza. Isso veio de uma cultura grega. Né? O Ocidente ele foi moldado por uma cultura grega, uma cultura neoplatônica. A gente herdou isso, a gente bebeu de uma matriz grega de formação. Né? E um paradigma cartesiano, a gente aprendeu a separar as coisas, a ver o mundo como máquina, como sistemas isolados. A gente aprendeu assim. A medicina, por exemplo, é assim. Adquiriu, graças a isso, avanços notáveis, a gente tem que reconhecer.
né? Então vamos também demonizar esses avanços, né? A robótica, a informática se deve muito ao paradigma cartesiano de entender as coisas como microsistemas, né? Mas tem o seu viés negativo. A gente isolou demais os sistemas e não percebeu a ligação, não percebeu a dinâmica do todo, não percebeu que o todo é maior do que a soma das suas partes, né? Então a gente isolou muito e não percebeu tudo. É onde a medicina, por exemplo, avançou muito nos seus sistemas. Você tem médicos muito especialistas e com pouca visão do todo, né? Cada vez mais está sendo valorizado o generalista, que entende do todo. Quantas vezes a gente não vai no médico de que entende uma coisa, mas não entende de outra, né? Que entende que a dor é num lugar, mas no fundo a causa é outra. Causas psicossomáticas, né? A dor é no rim, no entanto, o que está causando o problema é, de repente, o sistema nervoso, né? E o médico do rim não entende. Isso é típico do paradigma cartesiano, newtoniano, que isola, né? Que fragmenta e não percebe o todo. E no meio ambiente acontece muito isso, né? A gente isola, a gente se isolou do meio ambiente. A gente entende que o meio ambiente está separado da gente. A cidade, por exemplo, acontece muito isso, né? A cidade se entendeu como um microcosmo separado do meio ambiente. A gente entende, por exemplo, a criança entende, é muito normal entender, por exemplo, que a maçã vem do mercado, que o leite vem da caixinha, né? E não vem da vaquinha, né? O que a vaquinha é um ente mágico que vive numa fazendinha, mas que não depende do meio ambiente, ou que é uma coisa muito separada.